Três coisas que fazem muitas pessoas perderem nos elos mais baixos. E aqui eu vou dizer até um pouco com experiência própria, porque eu tenho uma conta Smurf, uma conta secundária que eu uso para treinar alguns campeões, para treinar algumas coisas. Inclusive está na tela uma gameplay aqui de Action que eu estou treinando na minha Smurf. E ela cai em lobbies com Platina, Esmeralda. Quando eu estava upando ela, eu também passei ali pelo Prata, Gold, todos os elos, né, praticamente. Então, consigo dizer algumas coisas que eu percebi, que eu vejo nesses elos mais baixos e que talvez, se você não fizer isso, você pode melhorar suas performances nas ranqueadas. Mas, se você está esperando nesse vídeo eu falar que você perde nos elos mais baixos por conta de trolls e FKs, esquece, nem continua o vídeo, não quero quebrar sua expectativa. Eu devo fazer um vídeo falando sobre isso essa semana ou na próxima, sobre alguns mitos que a gente tem, mas eu já te digo que se você está esperando os trolls e FKs pararem de cair no seu time para você subir de elo, sinto muito, mas você nunca vai subir de elo se você está esperando isso. E se você subir um dia e espera que eles diminuam nos elos mais altos, que eles parem de cair na sua partida, você também vai se decepcionar muito, porque isso não acontece, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Nesse vídeo aqui, eu vou citar essas três coisas. E a primeira coisa que eu vejo que as pessoas fazem muito nos elos mais baixos é desistir de uma partida muito rápido. E isso acontece frequentemente. Elas desistem do game muito cedo, já ficam na base lá paradas, se mexendo, né? Flechando lá na base, tipo, tô base, desisti do jogo. E isso é um problemaço. Se você faz isso, você tem um grande problema no jogo. E as pessoas fazem isso com muita frequência. Por quê? Vamos separar as coisas. Eu vejo muitos times onde acontece uma jogada negativa, o adversário pega um First Blood, ou o jungle vai gankar o top pega um double kill, o top do time adversário. E aí as pessoas já começam a ficar muito abaladas, né? Tipo, já era, GG. Não sei quem pegou double kill. Meu time é ruim. Não sei quem morreu no mid. Tá 5-0 para eles. Já era, acabou o jogo. E aí tem um que já fica AFK, o outro que já fica lá meio que na base lá andando, trolando, aí o outro quita. Então, assim, não entre nessa onda de querer desistir do jogo muito rápido. As pessoas acham que nos elos mais baixos elas conseguem ter essa leitura de jogo de quando tá perdido e quando não tá. E isso não é verdade. Por quê? Às vezes tem um jogador, você já deve ter passado por isso, você já viu jogadores fazendo isso do seu time, você ou do time adversário, que ele pega 3 kills no começo do jogo. 3 kills, tá fortíssimo. E aí na próxima teamfight ele já morre. Ele já entrega a vantagem. Na luta com o dragão, ele morre. Aí ele volta pra lane, agressivo de novo, já tá 3/2. E aí tem mais uma teamfight, tá 3/3, toda aquela vantagem que ele pegou no início já foi embora. Porque jogadores de elos mais baixos não sabem administrar vantagem. Eu tô dizendo no geral, tá? A grande maioria. Eles não sabem conduzir o jogo com base na vantagem que eles têm. Isso é diferente nos elos mais altos. Jogadores de elos mais altos sabem aproveitar a vantagem quando eles pegam muita kill cedo. Então é mais perigoso. Se for um jogador profissional, mais ainda. Se ele pega muita vantagem, ele sabe como administrar isso. Nos elos mais baixos, não. Então não ache que um jogador está com 5 kills no começo do jogo que o jogo já acabou. Que ele está com 3 kills, o jogo já acabou. Se o time está 0/6, o jogo já acabou. Não funciona assim, tá? Isso nos elos mais baixos não funciona dessa forma. Então não desista do jogo tão rápido, mesmo que ele tenha começado meio ruim. Porque às vezes o time adversário não vai saber administrar vantagem, eles vão entregar e vira aquele efeito de snowball. O time que está ganhando perde uma teamfight, já dá aquele abalo. Perde uma segunda teamfight, já dá outro abalo. Na terceira teamfight, o time que estava ganhando já fica abalado. E aí um deles que vai ficar base, um deles que vai ficar AFK. É um deles que vai começar a trollar. Então é muito fácil você virar um jogo perdido nos elos mais baixos. Assim como é fácil também de às vezes você tá com vantagem, começar a entregar o seu time essa vantagem e alguém do seu time já abalar e ficar base também. Então, desistir do jogo muito rápido é uma coisa que eu vejo que acontece muito nesses elos e, cara, não entra nessa onda, velho. Senão você vai perder muita partida que dava pra virar e em outras partidas você não vai conseguir fazer nada, né? Porque simplesmente não tinha o que fazer. E aí você soma essas duas, três, quatro derrotas que você pega aí seguidas de partidas que de repente, se você tivesse jogado um pouco mais, se você tivesse continuado no game, você teria uma, duas vitórias a mais e isso mudaria o seu resultado final no dia. Tenta ficar calmo, tranquilo e vai jogando. Vai jogando até onde der. Se tudo estiver dando muito errado, caiu um monte de torre, perdemos 2, 3 dragões, o arauto é deles.
pô, a gente não tem mais terra arrasada, saca? Não tem mais o que fazer, beleza, desiste do jogo. Mas não tome essas decisões no começo do game, porque de verdade o começo do game não diz nada nos elos mais baixos. Ele pode mudar facilmente para qualquer um dos lados. Então, tem um pouco mais dessa consciência de que as pessoas podem entregar o jogo a qualquer momento nos elos mais baixos. Então, tome mais cuidado se você tiver com a vantagem. E se o outro time tiver com a vantagem, saiba que um deles pode entregar rapidinho o jogo para você, viu? Isso pode acontecer. A segunda coisa que pode fazer você perder é não prestar atenção no mapa. E isso aqui é algo muito frequente. Eu vejo isso acontecendo várias e várias vezes. Quando você está jogando um jogo como Wild, o seu olho precisa estar na tela e no minimapa. Na tela e no minimapa. Na tela e no minimapa. Você precisa fazer isso constantemente. Esse exercício, ele precisa ser a cada tantos segundos. Eu não vou dar um número exato aqui para você, mas você precisa estar com o olho no minimapa sempre que possível. Principalmente em momentos onde não está acontecendo nada na sua tela. Não fica olhando para o seu boneco andando, né? Não fica olhando para o seu boneco batendo nos minions ali devagarinho. E isso daí você já sabe o que vai acontecer, não precisa ficar olhando para isso. Aproveite esses segundos e dá uma olhada no minimapa, vê o que está acontecendo. Só aquela olhada rápida mesmo, só para ver se você vê alguns pontinhos no mapa, alguma movimentação diferente. Porque isso pode mudar muito a partida. Pode evitar que você tome um gank desnecessário. Pode fazer com que você aproveite de alguma jogada de alguém que vacilou ali, que está andando no rio meio desavisado, meio, né, sem perceber o que está acontecendo, você vai lá e mata. Isso pode fazer com que você pegue algumas vantagens no jogo que o time adversário não vai pegar porque eles não estão olhando o minimapa. Isso serve também para lutar em objetivo, na hora de levar torre, na hora de rotacionar. Tem muita gente que fica numa rota e fica lá farmando o jogo inteiro, parado e não olha o minimapa, só fica olhando para os minions morrendo ali lentamente, um por um. Aí ele fica admirando lá a skill do boneco e tudo mais. E o jogo tá girando no mapa, tá acontecendo um monte de coisa e ele tá lá só olhando para aquilo que tá na frente dele. E aí, se ele estiver forte, ele não vai distribuir vantagem. Se ele estiver fraco, ele vai continuar fraco. Se ele tinha a possibilidade de fazer alguma coisa na teamfight, ele não vai fazer, porque ele não tira o olho do que ele está fazendo ali na tela. Então, pegue o hábito de olhar mais o minimapa, que você vai ver muita melhor na sua gameplay. Você vai evitar situações negativas e vai conseguir criar situações boas para você. Os jogadores dos elos mais baixos não fazem isso. Se você fizer, você já vai estar muito na frente deles. Vai por mim. E o terceiro é usar o chat. Nesse caso, assim, eu já falei várias vezes que eu não jogo de chat e não recomendo que as pessoas deixem o chat habilitado, mas não é sobre isso que eu tô falando, eu tô falando sobre usar, independente de estar habilitado ou não. Se você quiser deixar habilitado, sem problema algum. Mas pense assim, nos elos mais baixos, as pessoas têm um mindset, né, uma condição mental mais fraca, né? Tanto que isso entra na primeira questão que a gente falou, de você começar o jogo, já ter ali dois abates para outro time e aí a pessoa já querer ficar base. Então, assim, mentalmente ela já está pronta para desistir por qualquer coisa. Se você alimentar digitando no chat, porque eu vou xingar o cara, porque o Django é lixo, porque não sei o que, vou lá reclamar de uma jogada que ele fez e tudo mais, você só está alimentando esse mental dele que ele vai abalar a qualquer momento, né? Então, assim, se você quer ter o chat habilitado, sem problema, mas evita de usar nos elos mais baixos, vai por mim. Você vai perceber que o seu time vai abalar menos. Porque eu vejo isso muito acontecer e não é só no Wild, são em muitos MOBAs, no LoL PC igualzinho. Às vezes o jogo tá mais ou menos. O jogo tá normal, assim, não tá muito ruim. E aí tem um cara no chat que já aproveita uma jogada negativa que aconteceu e já fala: porra, porque você é muito ruim, porque você tinha que ter feito isso e aquilo. Você olha para aquele jogador que estava jogando mais ou menos e recebeu aquela crítica, ele não faz mais nada no jogo inteiro. Ele abala, ele quita, ele desiste da partida. Tudo isso acontece porque uma pessoa mandou uma mensagem no chat. Então, se você sabe que isso pode acontecer, por que você vai mandar? Entendeu? Você está dando um tiro no seu próprio pé. Querendo ou não, mesmo que você jogue com 4 pessoas ruins no seu time, é melhor ter eles fazendo o básico do que não ter eles na base, ou ter eles trollando, ou ter eles se matando pra torre. É muito melhor ter os caras ali como bots do que não ter nada no jogo. Porque se tirar os 4 jogadores do mapa e você ficar sozinho contra 5, você não vai ganhar uma partida. Agora, se você tiver os outros 4 fazendo o básico, farmando, fazendo alguma coisa no mapa que mesmo que não é muito bom, mas é melhor do que nada, nem que seja oferecendo o corpo deles ali na teamfight para você bater, só isso já é muito melhor do que você ficar sozinho. Então, tente evitar digitar no chat e entrar nas conversas do pessoal, entendeu?
Estão discutindo sobre uma jogada que já foi, estão discutindo sobre a rotação. Então, cara, ignora isso. Ignora. Não dá munição para que as pessoas quitem da sua partida, para que elas trolem, ou para que elas parem de jogar. Às vezes elas estavam jogando mais ou menos e começam a jogar mal porque alguém digitou. Às vezes elas estavam jogando mal e elas jogam pior ainda porque tem alguém reclamando dela. Então, as pessoas vão fazer isso? Vão, mas você não precisa fazer também. Entendeu? Fica de boa, joga na sua, ignora um pouquinho do que a galera tá falando e foca na gameplay. Você vai perceber que usar menos o chat vai fazer bem para você e vai fazer bem para o seu time também. Mesmo que outras pessoas continuem usando, mesmo que outras pessoas enchem o saco, é melhor ter uma pessoa enchendo o saco do que ter 4 pessoas no chat discutindo um com o outro. E aí, se tem uma galera ali que tava até com uma certa vontade de jogar, ele já desiste. Fala, esse time aqui é tudo porra, tóxico, todo mundo se xinga, tudo, não sei o que, o cara já desiste. Agora, se tem um cara só chato no chat, às vezes você muta ele e continua jogando. Então, vai por mim. Isso daí é muito melhor e é mais normal de acontecer nos elos mais baixos que nos elos mais altos. Chat e toxicidade tem todos os elos, mas nos elos mais altos as pessoas focam mais em jogar e em falar menos. Nos elos mais baixos as pessoas focam em falar mais e jogar menos. E se você conseguir não entrar nessa onda, você já vai estar muito diferente das pessoas que caem na sua partida. Beleza? Então são essas 3 coisas que acontecem mais que eu percebo em partidas menores, mas lógico, tem várias outras pequenas coisas que às vezes eu vejo também que podem impactar a sua partida. Pode ser que a gente faça um vídeo falando sobre elas também. Então, fica ligado nisso. Like se você gostou do vídeo, ou dislike se você não gostou. Eu agradeço pela sua presença e eu espero que a gente se veja em próximo vídeo.